presença de vocês todos. Acho que é importante a gente passar aqui e é importante a gente passar aqui para alguém. Para nós, move-nos muito o facto de nós estarmos cá, queremos fazer vida cá e queremos, sobretudo, dar um contributo à nossa vida. E é com este empenho, com esta força que nós todos, se a gente mais nova, tem essa vontade e essa ambição. Quero deixar aqui também uma mensagem de que a nossa candidatura e as nossas propostas não são propostas megalómanas, são propostas reais. São propostas reais, são propostas para as pessoas, sobretudo. Bem direcionadas para as pessoas. É evidente que existem propostas da ilha que são transversais à região toda, como é o caso da política aérea, da política de transportes aéreos, como é o caso da política de transportes marítimos e ferroviários, e esta região económica que nós todos falamos, que é uma questão regional e que tem a capacidade de poder dar uma sustentabilidade à economia açoriana que até agora não se conseguiu dar. Porque nós somos ilhas, nós temos uma desvantagem competitiva em relação aos grandes mercados, porque nós não temos capacidade de produzir escala e temos o problema de não ter essa escala para poder eliminar a tal distância que nos separa dos grandes mercados. O que é que nós temos? Não temos escala e temos a distância. E essa distância elimina-nos a nossa vantagem competitiva em relação aos outros. Portanto, fazer chegar os nossos produtos ao mercado é caro. E esse custo não fica no produtor. Fica, sim, sempre na mão de intermediários que nós precisamos deles para poder fazer chegar o nosso produto lá fora. Ora bem, há aqui uma grande mais-valia que se perde. E essa mais-valia, se nós tivermos a capacidade de poder produzir e os nossos turistas virem cá e comerem, deixarem o alojamento, deixarem o transporte, deixarem o carro de aluguer, deixarem o restaurante, deixar algumas coisas no supermercado, obviamente que é aí que se criam os tais empregos e se faz com que o nosso produto seja consumido cá dentro. E aí conseguimos ter uma vantagem competitiva. Quer dizer que também em termos de ilha é importante nós percebermos que temos uma economia muito frágil. Todos os nossos setores são frágeis e a sensibilidade a pequenas variações é muito grande. Quanto maior for a sensibilidade, mais difícil é em criar estruturas de forma a serem sustentadas e a criar uma economia equilibrada. O grande setor da ilha é a agricultura e dentro da agricultura temos aqui a fileira da carne e a fileira do leite. Nos Açores, o setor que mais pessoas empregou foi a agricultura. Quero deixar aqui também uma outra ideia, e é uma aposta minha, e é uma aposta que faz parte do programa regional, a integração da agricultura, do setor agrícola com o setor turístico. E esta integração entre os dois, seguramente pode dar um casamento muito bom, muito bom. Agora queria virar um bocadinho mais concretamente para a nossa ilha e, sobretudo, mais para o nosso concelho. As nossas conquistas são muito difíceis. E neste momento nós acho que temos 3 ou 4 assuntos. Eu acho que o Concelho das Lajes e, sobretudo, a Vila das Lajes necessita muito de um posto de saúde. A Vila das Lajes, neste momento, possui um lar de idosos que tem 30 idosos. E nós sabemos que a diferença, muitas vezes, entre conseguir resolver um problema de saúde de um idoso pode estar no tempo em ser assistido. E esse tempo, estamos a 20 km, mas lá está, a 20 km sensivelmente de Santa Cruz, e isso pode ser um problema. Era importante que houvesse uma proximidade de um posto de saúde ou à Santa Casa da Misericórdia, concretamente do lar de idosos. Nós também já temos uma escola, e temos uma escola que já tem alguns alunos, e que se calhar pode, num caso de necessidade de ser necessário, um atendimento mais próximo, e sem dúvida nenhuma. No caso da saúde, acho que é flagrante essa situação. E agora queria falar aqui do problema da escola. Acho que a escola das Lajes, pelo facto das freguesias terem sido despojadas da sua escola primária, a troco de um argumento da viabilidade, isso é mesmo assim, as freguesias perderam a
as escolas primárias e o Conselho não ganhou o ensino obrigatório. É o único Conselho do país que não tem ensino obrigatório. Na Assembleia subiu ao plenário, na Assembleia Regional, uma proposta para a implementação de uma turma de 7º ano de escolaridade na escola das Lajes. A ideia seria o primeiro ano ser o 7º, no ano seguinte essa turma já chegava ao 8º, ficava o 7º e o 8º, no ano seguinte essa turma, primeiro e classe, chegava ao 9º, ficava o 7º, o 8º e o 9º. A Comissão dos Assuntos Sociais deu um parecer desfavorável, a Câmara Municipal das Lajes deu um parecer favorável, a Escola Básica Integrada de Santa Cruz, acho que é assim que se chama, deu um parecer desfavorável, fundamentando a sua decisão em custos financeiros. E assenta aqui na poupança anual, que seria 9.904,20 € e o custo anual seria de 42.022,80 €. Ou seja, dá aqui um saldo negativo, um custo acrescido de 32.118,59 €. Ora bem, é evidente que 32.000 € é dinheiro e ninguém põe em questão que é dinheiro. E temos que ter a responsabilidade que é dinheiro. Mas estamos a falar de um setor que é a educação. Não estamos a falar de obras. O que quer dizer é que, comparativamente com a viagem da esposa do Sr. Carlos César ao Canadá, foram 27.000 € a viagem dela, portanto, estamos a falar de um valor de 5.000 € de diferença. Eu não ponho em causa que a viagem da esposa do Sr. Carlos César tenha sido muito importante. Agora, também acho que é importante que houvesse uma turma de 7º ano na Escola das Lajes, de forma que os alunos do Conselho das Lajes pudessem ter a Escola das Lajes. E esta é uma proposta nossa, no sentido também de uma estrutura que foi feita com aquele valor, com aquela dimensão, não ficar subutilizada. Porque dá a sensação que se fez a estrutura para tirar os alunos das freguesias, do primeiro ciclo do ensino básico, e depois não se colocou as coisas de forma a que aquela estrutura fosse viabilizada. E no mesmo ano, na visita estatutária, no programa da visita, estava inscrita a assinatura do contrato de empreitada de ajuste direto no valor de 250.000 € para a reabilitação do edifício da Escola Primária das Lajes. E de um momento para o outro nunca mais se falou no assunto. Nunca mais se falou no assunto. Ou seja, aquilo que era uma coisa que vinha a resolver uma série de problemas, e esse era um investimento. Ora bem, e de um momento para o outro deixa-se falar disso. E nunca mais ninguém deu uma resposta, nunca mais ninguém deu uma justificação, nunca mais ninguém falou, nem é agora, nem é depois, nem quando é que é. Não há comunicações móveis na costa, a não ser numa rede, acho que é a 92, consegue ter qualquer coisa aqui. De resto, não seja. De resto, não há comunicações móveis. As coisas evoluem e eu acho que as pessoas, é uma questão de dignidade de permitir às pessoas que isso aconteça. Acho que nesse caso aqui da costa é um caso flagrante. Sem dúvida nenhuma que há prioridades a ter em conta. E eu acho que a conclusão da rede viária para a Ponte Delgada há tempo demais que está à espera. E dá uma sensação que parece que há umas forças estranhas por aí, por alguma razão ou por outra, que não querem que a coisa aconteça. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Na maior freguesia da ilha, excetuando as vilas, onde transitam muitas pessoas que vêm trabalhar para a Vila de Santa Cruz, alunos que vêm estudar para a Vila de Santa Cruz, pessoas que vêm do hospital na Vila de Santa Cruz e que têm que regressar todos os dias a casa, que têm as condições de acessibilidade, e que é a única acessibilidade, que esteja por fazer. E que o patrão é o mesmo, que se dê prioridade a uma estrada florestal. Portanto, em primeiro lugar, as pessoas, e depois vão fazer o resto. E parece-me que há aqui uma certa má vontade. Eu já perdi a conta dos anos que se fala da certificação da iluminação do aeroporto. Mas era tão grande a prioridade que desses anos para cá nunca aconteceu. E aí, eu acho que ou avançamos de vez para a certificação da iluminação do aeroporto, ou assumimos de vez. Não podemos. Não podemos é andar aqui 12, 16 anos a dizer vamos certificar a iluminação do aeroporto das Flores, mas sem bem termos com essa história. Em 1999, numa visita estatutária no Porto das Poças, o Secretário Nacional do Equipamento, José Contente, falou que era urgente
reabilitar o Porto das Poças para os pescadores. Segundo consta, durante o ano 2012, foi testado no Laboratório de Engenharia Civil em Lisboa o primeiro projeto de reabilitação daquele campo. Ora bem, se estamos em 2012 e de 99 até agora só se conseguiu fazer um projeto para ser testado, nem sequer está em condições de ser posto a concurso. Portanto, não sei mais condições pode esperar. São essas coisas que demoram tanto, e quando chegam, vêm desfasadas no tempo. Obviamente que, se nós tivéssemos tido, há uns anos atrás, um porto de recreio, se calhar hoje tínhamos turismo ligado ao mar de forma diferente. Mas, quer queiramos, quer não, as Flores é o primeiro porto em relação aos Estados Unidos. É o primeiro ponto de chegada e o último ponto de partida da Europa para lá. Portanto, quer queiramos, quer não, seria aqui um ponto importante. Portanto, não foi feito porque não houve vontade política. Portanto, resumindo e concluindo, nós temos aqui um posto de saúde que não foi feito porque o governo socialista não quis, a escola, o ensino obrigatório que não foi implementado nas lajes porque o Partido Socialista não quis, a reabilitação da escola primária que não foi feita porque o Partido Socialista não quis, e até agora a reabilitação da rede viária para a Ponta Delgada também não foi feita porque o Partido Socialista não quis, e o Porto das Poças não foi reabilitado porque o Partido Socialista não quis. Quero deixar também aqui uma ideia clara, uma ideia determinada de que após o dia 14 de outubro, sendo eleito deputado regional, estarei à disposição das instituições, que é uma obrigação minha, obviamente, mas sobretudo à disposição das pessoas para me contatarem para algum problema que tenham, alguma coisa que eu possa resolver. Obviamente que eu não sou. A questão da reabilitação da rede viária e a conclusão desta rede viária no sentido de Ponta Delgada é uma das grandes prioridades. A reabilitação do Porto das Poças, que permita aos pescadores poderem ter os seus barcos na água, não terem obrigatoriamente que girar todos os dias, virar, colocar, todos os dias, causa estragos à estrutura do barco, é desgastado para os pescadores, não faz nenhum sentido, não tem interesse. Quer queiramos, quer não, o Porto das Poças é o Porto das Flores onde entram e saem mais passageiros, devido ao número de viagens que existem entre as Flores e o Corvo, e essa obra, obviamente, tem que ser uma prioridade. Era importante, neste Porto, a construção de um novo edifício para os pescadores. Gostaria também de dizer que a implementação do ensino escolar obrigatório nas lajes é uma prioridade. Uma vontade do PSD e uma não vontade do Partido Socialista, como foi verificado na proposta que foi a plenário durante o ano 2012, que foi rejeitada pela maioria socialista e, sobretudo, o que me espanta com o voto do deputado eleito pelo Partido Socialista das Flores, também a implementação de imediato de um posto médico na Vila das Lajes, para servir as pessoas das Lajes e, sobretudo, o lar de idosos que têm 30 utentes e que precisam de cuidados de saúde rápidos. A situação das comunicações na ilha é uma situação gritante, é uma situação que não se pode restringir apenas ao cabo de fibra óptica, não é só o problema do cabo de fibra óptica, é um problema do cabo de fibra óptica, mas é um problema também de outras redes de comunicações que não existem pela ilha. Então, há aqui um conjunto de coisas que não necessariamente são grandes investimentos, mas podem tornar as Flores um lugar melhor para se viver e com melhores condições de vida. Isto sem dúvida nenhuma. Repara uma coisa, a Ilha das Flores, pela sua dimensão, tem uma sensibilidade muito grande aos problemas e aos fatores externos. Mas também, por essa dimensão, não são precisos grandes investimentos, nem grandes estruturas económicas para dar melhores condições de vida e melhores rendimentos às pessoas. Basta que nós consigamos articular os setores entre si, articular os setores económicos entre si, nomeadamente o turismo, junto com o setor agrícola e com o setor pescatório,
o setor agrícola, estamos a falar da fileira da carne, estamos a falar da fileira do leite, e esses setores se integrarem, trabalharem de forma integrada, podem criar postos de trabalho e podem aumentar os rendimentos, sobretudo dos produtores, porque o bom produto que se produz nas flores, quer seja carne, quer seja peixe, quer seja laticínios, a mais-valia desse produto não fica nas flores. A carne das flores, hoje, só é carne dos Açores até chegar ao navio. Entra no navio e a carne é diferenciada. E o bom trabalho que se faz aqui e a grande vantagem que se tem aqui em relação aos outros mercados, que somos uma zona sanitariamente muito boa, em termos de animais, somos uma zona sanitariamente muito boa, não é valorizado pelo produtor. Portanto, o animal, as populações das flores são, do ponto de vista sanitário, bastante boas e os animais não têm essa valorização do exterior. Portanto, estamos a fazer uma coisa boa, mas que não nos é reconhecido esse valor e, sobretudo, que o produtor não fica com essa mais-valia. Mas não tem sido também uma aposta dos governos que têm estado a governar a região. É preciso dizer uma coisa com clareza. Os políticos têm que perceber que são os primeiros responsáveis pelo distanciamento que existe entre as pessoas e esses próprios produtores. E os políticos, ao longo de muitos anos, pela sua postura, têm criado uma distância muito grande entre as pessoas e eles próprios. E, obviamente, que isso descredibiliza todo o processo. E não é com campanhas eleitorais, com pequenas sessões de esclarecimento, com coisas dessas que se aproximam as pessoas. Aproxima-se as pessoas a partir do dia em que somos eleitos. No dia seguinte àquele em que somos eleitos, é o dia em que nós temos que começar e que nos aproximar das pessoas. E aproximar das pessoas significa chegar às pessoas, perceber quais são os problemas que ainda existem, tentar resolvê-los e, se não for possível resolvê-los, ter a humildade e a honestidade de lhes dizer: este problema não pode ser resolvido de imediato. Este problema tem que esperar. Não é dizer vamos resolver, vamos fazer já, depois as coisas não acontecem, criam ilusões nas pessoas, as pessoas já andam entretidas com essa má política, com esta má forma de trabalhar em prol das pessoas. Espero que essa nova geração de pessoas, sobretudo aqueles que compõem a nossa equipa, pense de forma diferente e tenha certeza que pensam de forma diferente e tenha um trabalho muito grande pela frente a fazer. Porque nós, se olharmos para os políticos normais e para todos os políticos que andam na região, no país inteiro, as gerações, ao longo das gerações, as coisas têm andado um bocadinho a regredir. Espero que essas novas gerações tenham a capacidade de melhorar, capacidade de dar outra cara à política, capacidade de dar outra garantia à política e outra seriedade. E que, sobretudo, que se faça de forma séria, que é uma coisa que não se tem feito. Não vou dizer que não há políticos sérios. Há políticos sérios, sem dúvida nenhuma. Mas também há políticos que não são sérios, como em todas as áreas. Há pessoas que não são bons, há pessoas bons. Há médicos que não são bons, há médicos bons. Em todas as áreas há políticos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a vossa presença aqui em peso na Casa do Povo das Lajes das Flores, em nome do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Vou chamar a próxima Presidente do Governo dos Açores, Berta Cabral.
PSD da Ilha das Flores, Bruno Belo. Caros amigos, vivemos tempos muito difíceis. Temos uma crise económica que trouxe consigo também uma crise social. O descrédito nas instituições e na política é evidente. O nível de exigência para alguns políticos é o mais elevado de sempre. É preciso falar muito claro. É preciso não fazer promessas que não possam ser cumpridas. E faltam apenas 12 dias para um dos dias mais importantes das nossas vidas. O dia de todas as escolhas. O dia em que a nossa escolha individual vai condicionar o nosso futuro coletivo. No balanço dos 16 anos de governo, devem colocar-se as perguntas certas ao Partido Socialista e a Vasco Cordeiro. Quais são as marcas que este senhor deixou nos Açores ao longo de 10 anos que potenciou o governo? Eu posso enunciar. Desde que foi nomeado secretário regional da Economia, o preço das passagens subiu cerca de 14%. Estamos a pagar as passagens mais caras de sempre nos Açores. Em contraciclo, o fluxo turístico dos Açores decresceu. Porquê? Porque é que este Conselho das Lajes é um caso raro a nível nacional, onde não seleciona a escolaridade obrigatória, exigindo aos nossos jovens significativas distâncias. Por que razão não se providenciou pela instalação neste Conselho de um posto médico? Será que é preferível exigir aos mais idosos deslocações de 18 km para apenas uma consulta? Ou para alguns cuidados médicos básicos? Não será sobre um valor indispensável numa sociedade que se quer desenvolvida, cabendo ao Estado assegurar que a todos sejam prestado este direito sem qualquer discriminação? Por que razão se fala tanto na promoção do turismo, quando não se dota um porto de recreio das condições funcionais para acolher todos aqueles que aportam a esta primeira paragem do outro lado? Nunca se apostou no transporte marítimo de passageiros com clareza. Nem se criaram as condições necessárias ao preço das tarifas aéreas. Por que motivo se privilegia as autarquias do Partido Socialista e se expressa colocando dificuldades permanentes a quem não é da mesma cor política? Será que o Governo Regional deve ser instrumentalizado para fazer uma política contra as populações e as autarquias que não vão para o lado? A doutora Berta Cabral pode esperar de nós uma total lealdade ao programa do Governo do PSD e ao objetivo de desenvolver e tornar os Açores mais prósperos, mas pode também contar com uma firme e determinada defesa dos interesses dessa nossa ilha e dos florentinos. Caros amigos, cumpre-me dizer que é melhor estar disponível para começar a aprender do que apresentar as mesmas caras e sempre a cometer os mesmos erros. Não se pode aprovar a necessidade de renovação e depois criticar, porque não tem experiência de quem chega de novo. Estas críticas são o resultado do medo, da inferioridade e da falta de ideias dos nossos adversários. Achamos que o desenvolvimento dos Açores tem que ser harmónico, que dar uma especial atenção às ilhas mais pequenas, para combater a dupla insularidade de quem vive, por exemplo, nas Flores. Pensamos também que é preciso olhar em primeiro lugar às pessoas, às dinâmicas que se criam, facilitando as atividades económicas e promovendo o bem-estar de todos. A ligação à terra, para além de estar associada historicamente ao nosso povoamento, marca hoje a fixação da população, designadamente os mais jovens. Durante muitos anos, os nossos jovens saíam da ilha para estudar e não regressavam. Temos de lhes dar aqui as mesmas oportunidades de vida que teriam noutras paragens. Temos de criar condições para que, uma vez concluídos os seus estudos, voltem e coloquem ao serviço da sua ilha e da sua população, contribuindo para o desenvolvimento comum. Caros amigos, termino como comecei. Vivemos tempos difíceis, mas é possível ultrapassar a crise que a todos afeta e entrar numa nova era com esperança. Aos políticos exige-se que falem verdade e que honrem o voto dos seus concidadãos. Mesmo nessas condições de
de extrema dificuldade, podemos aspirar a um futuro melhor, assente em melhores ideias e com pessoas mais dedicadas e mais competentes. Conto com todos, viva as flores e viva o PSD! E agora, senhoras e senhores, peço uma grande salva de palmas para a próxima Presidente do Governo dos Açores, Berta Cabral. É com muito gosto que aqui me encontro de novo. Quando há 15 dias atrás aqui estive, mais concretamente em Santa Cruz, tínhamos igualmente uma casa cheia. E hoje aqui estamos, nas Lares, noutro concelho, também com uma casa cheia, pronta a partilhar connosco esta nossa vontade de fazer dos Açores uma terra melhor e de fazer de cada uma das nossas ilhas, incluindo a Ilha das Flores, como é óbvio, uma terra onde os nossos jovens possam viver. Caro amigo Bruno Belo, que nosso cabeça de lista e Presidente da Comissão Política da Ilha das Flores, caros candidatos, caros dirigentes, caras amigas e amigos, senhoras e senhores convidados. Um projeto de todos e para todos. Senhor Presidente das Lares das Flores, quero, em primeiro lugar, dar-lhe os meus sinceros parabéns pelo trabalho realizado neste concelho. Um trabalho que orgulha quem o fez, certamente, mas que orgulha todos os residentes das Lares das Flores, todos os residentes das Flores e todos os residentes dos Açores. E do próximo Governo Regional dos Açores, presidido por mim, contará sempre com todo o apoio, com toda a solidariedade e com toda a disponibilidade para, em conjunto, continuarmos a promover o desenvolvimento desta lindíssima terra, onde as pessoas querem continuar a promover o seu progresso, mas também querem que ela se continue a desenvolver para criar oportunidades para os seus filhos. E com o nosso apoio continuará a fazer aqui um trabalho que permita exatamente criar condições para que esse desenvolvimento seja cada vez maior. Ao nível das infraestruturas, mas também naquilo que dizia, na criação de um posto de saúde, porque uma população envelhecida necessita ainda mais de cuidados de saúde. E por isso faz todo o sentido que as Lares das Flores tenham um posto de saúde onde se desloque com frequência 2 médicos do Centro de Saúde das Flores. Conto também com o meu apoio para que nas Lares das Flores haja o ensino obrigatório e que se obrigue os nossos jovens a percorrer tantos quilómetros para irem para a cidade. Nós queremos um governo de proximidade. Governar para as pessoas é ir ao encontro das suas necessidades. É governar com proximidade. É criar as melhores condições de bem-estar a toda a população. E em relação à Santa Casa da Misericórdia, obviamente que é uma instituição, como muitas outras existentes nos Açores, que terão da nossa parte todo o apoio, pois é inestimável e insubstituível o trabalho que presta aos nossos idosos. Não conheço a Santa Casa da Misericórdia e é indispensável que assim continue, mas para assim continuar necessita, naturalmente, do apoio que todas as instituições de solidariedade social têm e devem ter. As flores estão no centro das nossas preocupações, as flores estão no coração do futuro Governo Regional dos Açores, as flores merecerão da nossa parte toda a atenção que merece e que nós queremos que tenha, porque não se trata das flores como terra, mas trata-se dos florentinos como população desta ilha. E é para eles que nós queremos ver.
candidatos, caros amigos, têm aqui uma equipa de luxo para defender a Ilha das Flores. O Bruno é uma pessoa com experiência suficiente, com sensatez e responsabilidade para garantir que a Ilha das Flores estará muitíssimo bem representada no Parlamento açoriano e terá, através dele, uma voz autorizada para defender os interesses desta ilha. Porque nós vamos ser o governo. E sendo governo, todos eles terão que ter condições para defender o governo do PSD, todos eles terão que ter condições para defender a Ilha das Flores. E quero-vos dizer mais uma coisa em relação a eles. É que eles sabem, os que forem eleitos, que vão ganhar menos do que ganham hoje os deputados atuais. Nós propusemos medidas drásticas para fazer economia nos custos do governo, nos custos orçamentais com os políticos e com as despesas dos políticos. Nós vamos cortar 25% dos salários de todos os políticos, de todos os deputados, de todos os membros do governo, a começar pela Presidente do Governo Regional dos Açores. Nós vamos cortar 35% de todos os cargos de nomeação política. De todos os cargos. Desde os próprios secretários regionais que vão passar de 12 para 7, passando por diretores regionais, passando por empresas públicas, todos os cargos de nomeação política vão ser reduzidos em número em 35% em relação ao número atual. Vamos reduzir os deputados de 57 para 39. E vamos reduzir em 40% todas as despesas, com ajudas de custo, com viagens, com deslocações, com estadias, com outras despesas supérfluas dos nossos políticos. É essencial que o exemplo venha de cima. É essencial poupar para ter dinheiro para distribuir pelos que mais precisam. E essas poupanças vão representar anualmente cerca de 21 milhões de euros. E com esses 21 milhões de euros, nós vamos aumentar em 25% o complemento regional de pensão. Todos os nossos idosos vão ver o seu complemento regional de pensão aumentado em 25%. Vamos aumentar em 25% o apoio à aquisição de medicamentos. Vamos aumentar em 25% o apoio derivado do complemento regional de pensão para as nossas crianças. E vamos criar um subsídio de insularidade para compensar as medidas que possam vir do Governo da República e que possam afetar os mais desfavorecidos e mesmo a classe média. São 21 milhões de euros para redistribuir, tirando aos que mais têm, para dar aos que mais precisam. Lisboa é Lisboa. Os Açores são os Açores. As nossas opções fazem-se no âmbito do nosso orçamento regional. E através do nosso orçamento regional e com as poupanças que nós somos capazes de fazer, nós podemos ultrapassar qualquer dificuldade que venha de fora. E por isso, não se amedrontem com as medidas que possam ser anunciadas a nível nacional. Porque nós estamos aqui, ao serviço dos açorianos, para defender os Açores e para vos ajudar a todos, e principalmente os que mais precisam, a ultrapassar todas as dificuldades. É por isso que nós não vamos permitir que os mais desfavorecidos sejam prejudicados com quaisquer medidas que possam vir de fora. Não se preocupem nem se deixem assustar ou amedrontar com aquilo que todos os dias o Partido Socialista tenta intoxicar a nossa população relativamente ao que se passa no resto do país. Nós somos uma região autónoma e a autonomia
não é para pôr nos cartazes, nem para falar dela quando dá jeito. A autonomia é para ser exercida quando é necessária. E se há altura em que ela é necessária, é precisamente quando é preciso defender aqueles que mais precisam, quando é preciso defender os açorianos. E é isso que é ser autónomo, é isso que é exercer a autonomia, é isso que eu quero fazer e vou fazer como Presidente do Governo Regional do Açores. Nunca o nosso adversário falou em aumentar o complemento regional de pensão. Foi preciso eu falar disso, prometer isso, escrever isso numa carta que vão receber para falar o meu principal adversário no aumento do complemento regional de pensão. Foi preciso eu falar dos apoios à exportação para ele falar dos apoios à exportação. Foi preciso eu falar ontem na juventude e do contrato que assinámos com a juventude ontem na Ilha Terceira, para hoje eu falar na juventude. Afinal de contas, não há uma ideia própria naquela cabeça, não há nada de novo que possa dizer é preciso sempre ao voto daquilo que nós fizemos. Não se pode esperar mais de quem deixou o desemprego a níveis históricos, nunca antes verificados no nosso país e na nossa região. Nós temos nos Açores hoje a maior taxa de desemprego do país, a maior taxa de desemprego de sempre dos Açores, 15,6%. Os jovens têm, neste momento, estão com uma taxa de desemprego da ordem dos 40%. Nós temos uma economia absolutamente decadente, uma economia fragilizada, uma economia de falência em falência, e sabem bem a que é que eu me refiro, principalmente em áreas como a construção civil e o turismo. É nessa pessoa que os açorianos vão confiar. Alguém acredita que é possível confiar para o Presidente do Governo uma pessoa que não foi capaz de governar uma secretaria e que não foi capaz de dar conta da nossa economia? Para já não falar na dívida da região, que é uma dívida assustadora e que deixa a região numa situação muito frágil, muito exposta a Lisboa, com um memorando que hipoteca a nossa autonomia a Lisboa e que para o nosso adversário foi uma vitória. São afirmações de dever partidário e não afirmações de responsabilidade e de vontade de levar os Açores para a frente. Desafio por isso o candidato do PS a explicar esta herança que deixa aos Açores. Não pode defender os Açores deixando uma herança com esta dimensão. Nós estamos a 12 dias de eleições. Uma data, talvez a data mais importante dos últimos 16 anos e dos próximos 12 anos. Mais importante dos últimos 16 anos, porque quem deixa esta herança não pode continuar a governar os Açores. E é o dia mais importante porque nós temos todos que ir votar, porque nós temos que aproveitar esta oportunidade para fazer nos Açores a mudança que os Açores precisam. Esta é a data mais importante dos próximos 12 anos, porque nós não queremos, nem de perto nem de longe, que estes 16 anos do Partido Socialista se somem a mais 12 e que possamos ter 28 anos do mesmo partido a governar os Açores. Nós vivemos numa democracia e queremos continuar a viver numa democracia. Meus amigos, nós sabemos que certamente haverá sondagens para todos os gostos. E algumas, até os resultados já estão anunciados há uma semana para saírem daqui a uma semana. Assim se percebe as encomendas que são feitas a ilustres socialistas para porem cá fora
sondagens que possam desestabilizar o PSD, que possam desestabilizar os açorianos, e ninguém pode acreditar nessas sondagens, porque obviamente que o mais que se ouve na rua é que é preciso mudar, e mudar para melhor, mudar para revitalizar a nossa autonomia, mudar para revitalizar a nossa democracia, mudar para fazer crescer os Açores, mudar para criar emprego, mudar para ajudar as empresas, mudar para que a nossa economia volte a ter a pujança que necessita para dar uma oportunidade aos nossos jovens. Vão todos votar no dia 14, porque é isso que é necessário. É isso que as novas gerações requerem de cada um de vós. E vamos todos trabalhar para criar emprego. Neste momento, o desemprego é o maior drama dos Açores. Nós sabemos em que situação se encontra a maior empresa de construção civil da Ilha das Flores. Aquela que dava emprego a mais de 300 pessoas e que já se viu obrigada a dispensar muitas e muitas dezenas, talvez até centenas. Sabem porquê? Porque o governo atual, em vez de criar emprego, desbaratou esse ativo. Em vez de apoiar as nossas empresas, deu negócios chorudos a empresas de fora. Não cuidou de tomar conta das nossas empresas que davam rendimento e davam o pão para a mesa das nossas famílias. E é esse governo que agora quer continuar? Não, meus amigos. É preciso dizer não, é preciso apresentar um cartão vermelho, é preciso no dia 14 ir votar e é preciso dizer basta. Basta, no dia 14 abre-se uma nova oportunidade e essa oportunidade é do PSD para levar os Açores a uma nova vitória, a um novo futuro, a um novo futuro dos Açores. De um PSD como este que nós vemos nesta sala, de um PSD aberto a todos, com as portas escancaradas para entrarem todos pelaquela porta dentro, para dizermos todos são poucos, para que os Açores sejam cada vez melhor e que sejamos todos cada vez mais. Porque nós queremos que os nossos jovens fiquem na nossa terra e fiquem nas nossas ilhas. É para isso que vamos trabalhar. Contem connosco. Contem com o próximo